Olá, turma. Chegamos ao envelhecimento, à velhice, né? A última etapa antes da morte. E hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com esse conteúdo. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do indivíduo nessa fase do envelhecimento. A gente vai trabalhar com mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, para quem gostar do assunto, quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu deixei um referencial aqui para vocês de Smeltzer, Brunner e Sudart, e vocês encontram um capítulo todo de envelhecimento, inclusive com as questões relativas ao desenvolvimento físico, mental, social. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, mas para quem quiser, pode resgatar essa informação. Bom, o idoso, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o indivíduo a partir de 65 anos. Só que essa idade ela é considerada para países desenvolvidos. Em países emergentes ou subdesenvolvidos, a gente considera idoso toda pessoa a partir de 60 anos. Portanto, no Brasil, é idoso quem tem a partir de 60 anos. E aí a gente fala que é a terceira e a quarta idade. Né? A terceira idade é até mais ou menos 80 anos, e de 80 em diante é a quarta idade, ou o que a gente chama de velho muito velho, e que tem poucas pesquisas, principalmente de medicações, de terapêuticas, a respeito dessa população. Tá? Essa população a gente costuma entendê-la como um momento de decrepitude, e isso, embora haja um declínio do organismo, não deve ser entendido como decrepitude. Isso acaba até gerando uma aura meio mórbida, né, em torno disso, e na verdade tem coisas bem legais que acontecem nessa idade, e a gente vai até falar um pouquinho disso. É um estágio da vida, todos nós vamos passar, e tem coisas interessantes que acontecem nessa idade. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês com relação ao envelhecimento populacional. O Brasil é um país que está envelhecendo. Em 2040, estima-se que nós tenhamos cerca de 13 milhões, quase 14 milhões de idosos. É muita gente. Para vocês que vão seguir aí na carreira sendo enfermeiros, é uma área muito promissora em termos de trabalho, né? Porque teremos aí uma população gigante para cuidar. Tem alguns termos que acho interessante a gente estar trabalhando. Gerontologia é o estudo do envelhecimento, então são disciplinas que vão trabalhar do ponto de vista científico com todos os aspectos relativos ao envelhecimento, ou seja, aspectos físicos, biológicos, psíquicos, sociais, entendimento global com o intuito de descobrir pesquisas e dar um atendimento de qualidade global para essa população. E a geriatria é o ramo da clínica médica que vai ser responsável pelo cuidado dessa população. Nós temos aí algumas teorias relativas ao envelhecimento, que na verdade ele começa a partir dos 30 e poucos, 40 anos, e ele se acentua nessa última etapa, a partir dos 60 anos. É um processo dinâmico, progressivo e irreversível, que envolve aí uma série de alterações morfológicas e que requerem que o indivíduo se adapte. Né? Então, quanto mais possibilidade de se adaptar, melhor a capacidade de, de continuar vivendo com qualidade de vida. Isso é importante. Então, tem até a frase dita aí, como sendo de Darwin, né, que não sobreviverão os mais fortes, nem os mais inteligentes, e sim aqueles que se adaptarem às mudanças. Isso cabe muito para essa idade. Tá? Com relação às teorias, nós temos uma delas que se chama deterioração proteica, né, que é responsável pelo envelhecimento, que é quando as proteínas elas não se formam adequadamente, então as conexões de aminoácidos formadas, né, pela célula, elas são defeituosas e por isso formam-se alguns compostos que são toxinas e que acabam deteriorando o tecido, essa célula e, portanto, o tecido. Então, a formação de elementos tóxicos para o próprio organismo e a deterioração celular.
Tem também o relógio biológico, então as células elas estão em constante divisão celular para a renovação dos tecidos e chega um momento que o organismo não consegue proceder essa renovação celular porque ele não tem mais ele não tem o relógio biológico dele está indicando que é o momento de não fazer mais, está chegando ao momento de não fazer mais as mitoses, né? E outra coisa importante é o próprio substrato, né? O organismo ele perde a habilidade de trabalhar com a matéria-prima para produzir o substrato necessário. Então tem essas questões e deve estar tudo associado mesmo e relacionado a fatores extrínsecos e intrínsecos, né? Então, intrínseco a gente tem questões genéticas, a gente sabe que tem pessoas que têm mais rugas, outras têm menos rugas, e isso acaba acontecendo com o próprio organismo, né? Então, se o envelhecimento por fora ele é diferente de um para o outro, por dentro também é. Então, tem essas questões genéticas, a formação dos radicais livres, que são essas substâncias tóxicas que acabam sendo formadas por conta do próprio envelhecimento celular, a imunidade celular e humoral, que baixa um pouquinho ou bastante e acaba comprometendo não só a defesa do organismo, mas a própria renovação, porque essas células de defesa também têm essa função. As ligações cruzadas, ligações DNA-histona, que são reações aí que vão comprometer a formação de novas células. Tem questões extrínsecas, então se a pessoa se submete à radiação, à poluição, à altitude, temperatura, se alimenta mal, não pratica exercício, é tenso, então ela tende a envelhecer mais rapidamente. O envelhecimento, ele tem duas vertentes, o envelhecimento sadio, que é o fisiológico, e o envelhecimento patológico. No nosso país, a maioria dos idosos passam por envelhecimento do tipo patológico, justamente porque nós devemos considerar a saúde a partir de determinantes sociais de saúde, e se eu entendo que, como determinante, está o trabalho, está a educação, está a habitação, está acesso à alimentação, está acesso a lazer, e eu sei que boa parte da minha população não tem essas condições, né, para que a saúde se efetive, então eu entendo que a maioria da população idosa no Brasil acaba tendo algum processo patológico, justamente porque todas as suas necessidades não são atendidas, tá? Então, aqui, ó, o que é o envelhecimento normal ou fisiológico? É quando o organismo, ele, óbvio, envelhece, mas ele mantém a capacidade de se adaptar a esse envelhecimento. E com essa adaptação, ele se mantém passível de enfrentar as mudanças que estão se apresentando e ainda manter com isso a qualidade de vida. E o envelhecimento patológico, por sua vez, é quando, associado ao envelhecimento fisiológico, começam a surgir doenças, patologias que comprometem a adaptação do indivíduo e que, muito pior, acabam gerando aí outros agravantes. Tá? Eu coloquei aqui algumas condições que são passíveis de acontecer com o idoso, que é como patologias, né, que são típicas e incidentes, que é o acidente vascular encefálico, a demência senil, hiperplasia, cânceres, osteoporose, hipertensão e diabetes, esses dois muito incidentes, patologias sociais, depressão, aposentadoria, viuvez, abandono, polifarmácia, que quando o idoso toma monte de remédio, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é um fumante, tinha bronquite, juntou as duas coisas, acabou desenvolvendo um enfisema, e fora as coronariopatias. Então, no Brasil, por conta do suporte mesmo que essa população recebe, nós temos um envelhecimento muitas vezes do tipo, infelizmente, patológico. É um idoso que tem multiplicidade de condição patológica, tem com isso uma apresentação específica da doença, então é muito diferente uma hipertensão no jovem e uma hipertensão no idoso, porque o organismo, por conta do envelhecimento, ele tende a ter maior dificuldade ainda para se adaptar àquela sobrecarga. Tá? Se ele não tratar, vai piorar, e ele tem complicações com maior intensidade do que o indivíduo mais jovem. Muitas vezes, depois de acometido ou ter um agravo com relação àquela patologia, ele precisa de reabilitação. No idoso, então, o que acaba perdurando, gente, é a manutenção da autonomia e da independência. É para isso que a gente trabalha,
para ajudá-la a se adaptar, e se adaptar significa manter autonomia e independência, que é a capacidade e direito do indivíduo poder eleger por si próprio as regras de conduta, orientação com relação aos seus atos e riscos que ele está disposto a correr ao longo da sua vida nessa faixa etária. Essa é a autonomia. Independência é a possibilidade de realizar a atividade da vida diária sem precisar de ajuda, que a gente fala AVD, atividade da vida diária. Vamos falar um pouquinho do envelhecimento com relação à parte da psique. Então, existe uma perda de neurônios importante, existe uma alteração da própria condução, os órgãos do sentido são impactados também por perda celular, atrofia celular, né? Então, todas essas questões, elas vão impactar na coordenação motora, no movimento, no equilíbrio e na cognição, na inteligência, né? Nesse tipo de área, né, de domínio do paciente. E aí você vê aí algumas questões acontecendo, uma tendência de do indivíduo se centrar, se tornar rígido, conservador, crítico, ou às vezes bastante flexível e sem opinião. Você observa muitas vezes uma tendência a ter muito esquecimento, isso é progressivo, não consegue exprimir o que sente, encontrar a palavra correta, muitas vezes retoma muito para o passado, ele se lembra bem do passado, mas do presente, o que ele acabou de comer, o que ele almoçou, a roupa que ele colocou no dia de ontem, ele não consegue lembrar. Então tem essa coisa da alteração da cognição, da inteligência, do domínio do próprio corpo, do movimento, né? Muitos idosos sofrem com questões e doenças psicológicas e psiquiátricas, principalmente porque é um momento que ele percebe que ele está perdendo capacidade, então ele tende a ter um desenvolvimento aí de uma tristeza crônica, e, portanto, de depressão, né? Muitas vezes há o abandono, a sensação da solidão, ele perde os amigos, a família, e tem dificuldade de lidar com essas situações, tá? Tem outras questões do envelhecimento biológico, então a gente tem, por exemplo, no sistema cardiovascular, as fibroses, o aumento do colágeno, o enrijecimento das paredes, né, tanto do próprio coração quanto do vaso sanguíneo, às vezes depósito de gordura, e esse endurecimento, né, dos vasos e do sistema cardiovascular como um todo tende a aumentar a pressão arterial, né, a gerar aí uma doença hipertensiva. Na questão do sistema respiratório, a gente tem a atrofia, a diminuição celular, a perda da função pulmonar, dos alvéolos, da capacidade de expansão do próprio tórax por conta da perda muscular, da própria complacência do aparelho respiratório, diminui a capacidade de difusão. A gente tem no trato gastrointestinal, às vezes a perda de dentes. Uma vez eu falei para os meus alunos, gente, como é que funciona, né, a parte, qual é o diagnóstico que o paciente tem na boca, né, eles foram falando, falei, e os dentes? Não, mas é normal, o idoso não tem dente mesmo, né? A gente está tão acostumado a ver o idoso sem dente que a gente acha que é normal. Não é normal, a dentição é necessária, é o processo de mastigação, e se ele não tem, a gente tem que providenciar, ainda que é artificial, tem que ter dentes. Então tem essa questão da dentição, altera a motilidade gástrica, a capacidade de absorção, isso é um problema sério para alimentação, para medicamento. No sistema gastrointestinal, a gente tem a perda da elasticidade, a diminuição da capacidade renal, do volume de bexiga. Então, você vê um indivíduo que tem muita predisposição para ter infecção urinária, para ter incontinência urinária. Isso é complicado porque gera isolamento também. A pessoa fala, poxa, eu não vou sair, porque se eu saio eu me urino todo, então eu vou ficar em casa, né? Tem a questão da musculatura, que existe um processo de sarcopenia, perde massa muscular, perdeu massa muscular, não tem condição de se manter com a mobilidade e equilíbrio que tinha antes, tá? A questão da pele também, tem a atrofia da pele, perde gordura do tecido subcutâneo, a pele fica fina, qualquer coisa gera equimose, hematoma, às vezes a própria pele se solta, esquematites, que é uma lesão de pele que vocês já devem ter visto. Então, de maneira geral é isso, são muitas mudanças, e todas essas que eu citei para vocês agora, por último, são mudanças fisiológicas, e que se o indivíduo conseguir se adaptar, ou seja, manter essa autonomia e independência, está tudo bem, está tudo bem. O problema é quando ele não se adapta e associado a isso acaba
entrando alguma patologia. Bom, pessoal, segunda parte da aula a gente continua a falar sobre o idoso. Tá?